Muito bom estar contigo, brilhou, parabéns. Quero falar contigo de tudo, cara. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Glauber. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar com o seu público. É importante a gente poder esclarecer alguns detalhes dessa operação, que é uma operação emblemática para o Rio de Janeiro, para a segurança pública. A gente espera que a população de bem, como realmente vem recepcionando o nosso trabalho, ela dá um recado muito claro de um basta, que ela não aguenta mais ser atormentada por esses marginais e que a gente mostrou que é possível, que a gente deu uma virada na segurança pública, que as forças de segurança, que o Estado, de uma maneira geral. Aproveitar o início aqui para parabenizar e destacar a liderança do governador Cláudio Castro nesse processo. É importante que se diga isso. É um governante que tem apoiado a gente, que a todo momento está colocando a cara, já determinou que toda e qualquer resposta que seja dada aos órgãos de controles partam do gabinete dele e já trouxe a responsabilidade toda dessa operação, que é uma operação de uma dimensão muito grande, que ele vem efetivamente exercendo essa liderança e mostrando ao que veio, e realmente é preciso que seja dito isso. E bacana poder estar aqui para a gente poder estar detalhando todo esse trabalho, tudo que foi feito, que antecedeu e durante a operação que houve nesse dia histórico para a polícia, para as polícias e para a segurança pública desse estado. Muito bom, cara. Vamos dar destaque, né? Dar a César o que é de César. De fato, o governador assumiu uma postura líder, uma postura, digamos, com alta testosterona, com virilidade, como de estadista, cargo, né? De estadista, mas também como o cargo pede, né? Ele não só fez o que o povo do estado do Rio de Janeiro elegeu ele para fazer, como ele soube se portar, né? Tanto na pressão da mídia, quanto na pressão ali do governo federal. Eu sei que isso acaba politizando, isso fica para os atores políticos. Exatamente. Aqui nós vamos tratar a parte técnica, mas todo destaque para o governador do Rio, todo destaque para a polícia, e a população aprovou, né? A popularidade do governador, a popularidade da polícia, os meios de comunicação como o meu, a audiência, tudo isso reflete aquele sentimento de, cara, parabéns, queremos mais. É igual quando, não quero botar isso aqui como torcida, né? A população sabe que tem mais para fazer, né? Sim. E a população fala, pô, mais, queremos ver mais operações. Quando a narrativa sempre construiu para o lado que a população não aprova, né? Que a população não quer operação. E a pesquisa que saiu da Atlas Intel, que traz 88% de aprovação dos moradores de comunidade, isso é incrível. Isso salta aos olhos, né? Desconstrói uma narrativa. É importante o trabalho desse teu canal, né? Uma imprensa independente, né? Essa possibilidade hoje que a gente tem de poder incutir na cabeça das pessoas, né, conceitos para que elas tomem as decisões, né? Isso faz parte de um processo democrático. Isso é um avanço para nós, né? E eu queria também parabenizar o trabalho que você faz, porque falar para o teu público que a gente não teve spoiler nenhum anterior, não teve nenhum tipo de, não faça essa pergunta ou faz essa pergunta, não tem nada combinado. Então, o que a gente quer passar são conceitos para que as pessoas tomem as decisões, né? Não se pode impor narrativas como era feito historicamente alguns anos atrás. E o teu trabalho hoje, né, podendo publicizar, podendo disseminar informações das pessoas que estiveram no front, estiveram operando, estiveram fazendo a gestão desse trabalho, isso vai permitir com que as pessoas tomem as suas decisões e tenham a sua opinião própria. Eu sou um profissional, uma pessoa, um cidadão, que eu costumo dizer que as pessoas não precisam concordar comigo, mas as pessoas precisam minimamente ouvir a minha posição, para que elas tomem as decisões, né? Tomem as suas posições e tenham as suas opiniões próprias. Isso é um legado e é um valor agregado muito grande
para o povo, para a democracia de uma maneira geral. Então, quero parabenizar o teu trabalho, porque o teu canal faz um serviço de utilidade pública e de trazer cidadania para as pessoas. Agradeço, cara. E a gente só pode fazer isso porque tem vocês aí como atores principais desse contexto. Inclusive, a tua participação aqui no canal em setembro, final de setembro, ela foi muito importante para o canal e para essa comunicação. Por exemplo, eu conversei contigo, também conversei com o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, e eu tive muita liberdade, né, com vocês, e quando eu tive com o secretário da Segurança Pública também, da pasta de Segurança Pública, que é o Vitor, eu tive muita liberdade para fazer as perguntas. E eu sempre falei, cara, o meu canal é um canal onde as pessoas se sentem representadas para que a gente trate a realidade. Então, a gente tem condições aqui de discutir segurança pública no nível, bem razoável, alto, e nós temos também uma conexão muito grande com o povo, com a ponta, né? Então a gente está sendo assistido agora nas favelas, a gente está sendo assistido, na Baixada Fluminense, em todos os cantos, em todo o Brasil. Sim. E essas pessoas moram em território dominado. Isso. E quando o cara tem a oportunidade de ver o comandante da polícia aqui no canal, ver o ímpeto desses profissionais, ver o lado humano, ele começa a ter uma esperança, porque todas as notícias que levam ele para um ambiente, já era, o crime dominou. Sim. Bom, e eu quero já começar o nosso papo aí, né, entrar com tudo aí na mega operação, e mostrando para essas pessoas que dá para ter esperança, né? Porque eu te questionei no final de setembro, quando que nós vamos pegar o DOCA? Eu nomeei. Quando que nós vamos pegar o DOCA? Quando que nós vamos pegar o Peixão, o Pezão? Esses caras que são lideranças que estão aí há mais de 20 anos dominando complexos de favela, e tudo isso é muito simbólico. E eu também destaquei que, dado a complexidade do Rio de Janeiro, uma operação em 2025, a polícia tem que provar que tem capacidade operativa para produzir resultado. Bom, dia 28 de outubro, 2.500 policiais produziram a maior operação da história desse país, né? E você, como comandante da Polícia Militar, esteve à frente disso. Eu quero te ouvir, cara, e que a nossa audiência possa perceber como isso foi construído e como foi todo o preparativo, né? E o trabalho que a polícia desempenhou nesse dia. É importante a gente começar elencando o contexto que isso aconteceu, né? Muito se diz e muitas pessoas têm perguntado como será o dia de amanhã, de que forma a gente vai trabalhar isso. É importante que as pessoas entendam que hoje nós temos algo relacionado ao cumprimento da DPF 635 e a última decisão fala numa questão e fala dos quesitos da decisão, é muito claro, na questão da reocupação territorial, que é totalmente diferente da ação, e é preciso que se diga que a reocupação está também em andamento, é um outro trabalho extenso, longo, que eu obviamente não posso detalhar, porque... mas eu posso afiançar para você que trará resultados muito expressivos, né, para a população de bem. É um laboratório que a gente vai estabelecer e a gente entende que trará uma nova roupagem para essas comunidades. Essa é a nossa expectativa, até porque não é só o Estado do Rio de Janeiro que é o paciente dessa decisão. É preciso que, de uma maneira diferenciada da UPP, ela vai trazer outros órgãos do governo federal, do governo municipal, que precisam também participar desse processo. Mas a gente vai falar da mega operação, que é diferente da reocupação territorial, então a questão do dia de amanhã, ela não é a mesma operação que a gente desenvolveu no dia 28. Então, mas dá para já ter uma noção que a reocupação vai acontecer? Vai acontecer. E está em processo? Ela está em processo de final de apresentação junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente já tem uma modelagem feita, já tem todo um trabalho feito e, obviamente, que a gente precisa agora, numa segunda etapa, promover reuniões com os outros entes para que eles venham também para esse processo, que eles venham com as responsabilidades que precisam ter, porque é importante que se diga que a Prefeitura precisa participar, as prefeituras do Estado, de uma maneira geral, da região metropolitana,
né? O governo federal precisa participar desse processo, né? Não assistir a isso tudo de arquibancada, porque as polícias hoje vêm trabalhando e trabalhando muito, Glauber, né? Preciso que se diga isso. Então, mas voltando à questão da mega operação, o contexto que ela ocorre, ela surge de uma apuração da Delegacia de Repressão Entorpecente, a DRE, aqui do Rio de Janeiro, um inquérito policial que durou 1 ano. E esse inquérito ele é todo em cima daquela organização criminosa Comando Vermelho e visando a apuração de diversas práticas criminosas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. A partir daí, surgem dessa apuração 100 mandados de prisão e mais de 160 mandados de busca e apreensão. Então, essa operação é denominada Operação Contenção, que é uma política permanente do governo do Estado do Rio de Janeiro, da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público. E ela busca exatamente o escopo principal, o objetivo principal é conter o objetivo e a sanha expansionista do Comando Vermelho e das outras organizações criminosas. Estou falando do Comando Vermelho porque é Complexo do Alemão e Penha. Tá. Mas existem outros trabalhos a serem feitos em cima do TCP, da ADA, da milícia ou qualquer outra organização criminosa, porque a gente não tem seletividade com o crime. Criminoso é criminoso e ponto. Então, dessa forma, a contenção ela tem o escopo de conter a expansão criminosa, o objetivo principal de conter a expansão criminosa é a expansão territorial das organizações criminosas. Então, dito isso, a gente tem essa operação contenção, ela tem 2 eixos principais. Ela tem um eixo investigativo, que aí é mais um trabalho da Polícia Civil, é um trabalho de polícia investigativa, em que há um sufocamento financeiro dessas organizações, esse é o objetivo. E trabalha especificamente na lavagem de dinheiro e no branqueamento de capitais. Esse é o objetivo principal, porque historicamente, para que a gente estabeleça um combate a organizações criminosas, basta ver máfias italianas, máfias japonesas, máfias americanas, Al Capone, tudo aquilo que se desenvolveu era em cima de movimentação financeira, que você precisa atacar o caminho do dinheiro, mas precisa também socorrer a população e desarmar essas verdadeiras quadrilhas de narcoterroristas que tanto atormentam o povo de bem, as pessoas de bem que moram nessas regiões de comunidade do Rio de Janeiro. Porque só um complemento, aqui no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, nós estamos falando de domínio territorial, né? Exatamente. Então, seguir o dinheiro é o caminho, é básico, tem que mexer no dinheiro, senão não desestrutura, mas, sobretudo, a própria Constituição Federal ela está sendo rasgada enquanto tiver esse cara dominando o território. Exatamente. E a gente percebe que a partir do advento, né, a partir da vigência da DPF 635, há uma virada de chave na maneira em que essas facções elas se comportam. E esse comportamento está atrelado à questão financeira. Ou seja, o Comando Vermelho, o TCP, a ADA, ele passa a reproduzir, a partir de 2020, todas as práticas das milícias. Ou seja, eles passam a controlar território e eles passam a cobrar taxa de moradores, de comerciantes, de todas as atividades econômicas que se envolvem dentro das favelas. Isso traz para eles dinheiro, traz para eles musculatura financeira, traz para eles uma multiplicação de lucros. Então a gente desenvolveu essa operação contenção, voltando ao eixo investigativo. O segundo eixo principal, né, dando sequência ao meu raciocínio, é o eixo operacional. Então, eu posso falar pela Polícia Militar, essa demanda chega a 60 dias antes do dia 28 de outubro, quando foi deflagrada a operação, e a partir daí a gente starta e inicia um processo de modelagem operacional focado para aquela operação. E aí, Glauber, é importante que o povo, que a população, que os telespectadores que estão nos vendo, entenda que a segurança pública ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência cartesiana. É preciso que se faça
É preciso que a gente entenda que a cada operação existe uma modelagem diferente, existe uma preparação diferente, existe um estudo diferente. E o que a gente faz nesse sentido? A gente busca, e aí essa operação ela se iniciou com diversos relatórios de inteligência, análise desses relatórios, diversas disponibilizações e análises de imagens produzidas por drones e, principalmente, de maneira inovadora, o que a gente fez? E eu reuni com a minha equipe e falei, olha, gente precisa dar um basta no que vinha acontecendo, a gente precisa estudar as operações anteriores. E não estou aqui dizendo que as operações anteriores foram ruins. Não vou aqui estabelecer nenhum tipo de juízo de valor. Mas o que não pode acontecer é que o que a gente percebia e percebe, e basta ver as imagens que estão disponíveis aí na internet, de operações do Alemão e da Penha, é que, para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo de fora do Rio de Janeiro, é preciso que se diga que esses dois complexos são divididos por uma serra, uma região montanhosa denominada Serra da Misericórdia. Essa serra divide o complexo do Alemão e da Penha. E também, para contextualizar para as pessoas, essas localidades elas têm um pouco mais de 280 mil pessoas que moram nessas comunidades. Então, é uma região extremamente populosa, com uma desordem urbana muito grande, né? São comunidades que foram construídas sem qualquer interferência do Estado, preciso que se diga isso. E essa região era utilizada, estudando aí as operações anteriores, ela era de forma recorrente utilizada por essa quadrilha como rota de fuga. Então, o que a gente assistiu na ocupação do Alemão, que é emblemático, 2010. Uma operação emblemática de 2010, aquela fila de vagabundo, aquela fila de marginais portando fuzis, correndo em direção à Serra da Misericórdia. Isso causava para nós um custo na percepção das pessoas, psicológico das pessoas, muito ruim. Causava um desânimo, um sentimento de impunidade, de um planejamento mal feito, de falta de articulação, e ficava a impotência, né, estampada em todo cidadão de bem do Rio de Janeiro e do Brasil. Deixa eu traduzir isso aí, o que o senhor está tentando colocar, está dizendo para a gente, é o seguinte: quem está em casa pensava assim, pô, o que adianta a polícia entrar se os caras correm para a mata, o helicóptero da televisão mostra e não pode fazer nada. 2010 tinha caminhonete, eles tinham uma coluna de caras correndo para a mata e ainda na caminhonete. Outra coisa que a população percebia, acho que ali no complexo tem em torno de 30 comunidades no total, acho que são 27, né? 27. Então, o Comando Vermelho dominando essas 27 e uma população de quase 300 mil pessoas, a polícia, quando ia operar, não tinha braço suficiente para fazer a contenção de toda essa área. Então, a polícia entrava por um complexo e eles espirravam para o outro, né? E aqui foi diferente. Por favor. Então, a gente pôde, através dessas análises de relatórios, das imagens, estudando operações anteriores, a gente buscou uma inovação, buscou algo diferente e decidimos de uma maneira corajosa. Eu digo para você que não foi uma decisão fácil, e aí eu me solidarizo com as vítimas, né, com os policiais que nós perdemos, porque essa decisão ela aumentava o risco da operação, aumentava a complexidade da operação, mas a gente precisava, enquanto segurança pública, dar uma resposta. Obviamente que nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com perda de policiais, mas a gente aumentou exponencialmente o risco da operação. À medida em que, quando a gente decidiu ocupar a parte alta da Serra da Misericórdia, a gente objetivou, a gente tinha a intenção, como aconteceu, de empurrar esses traficantes para a área de mata, e é preciso que se diga que essa Serra da Misericórdia é uma região
extensa, é uma região com uma vegetação densa, é uma região pedregosa, porque tem uma pedreira nessa serra também, então ela tem vários buracos, possibilidade de utilização para trincheira, várias pedras no meio do caminho, uma dificuldade enorme dos policiais progredirem, além de dizer que quando nós chegamos e estabelecemos essa tática, né, e aí a tática foi o seguinte, estabelecer uma infiltração de uma coluna de policiais na parte alta da Serra da Misericórdia, que a gente chamou e denominou de uma maneira que houve uma divulgação muito grande, que foi o Muro do Bope. Ilustrativa, né? Ilustrativa, que foi o Muro do Bope. O que é o Muro do Bope? É uma coluna de policiais que foram dispostos na parte alta da montanha, na parte alta dessa serra, porque, Glauber, é preciso que as pessoas entendam que numa lógica de combate, a opção e a ocupação dessa parte alta, melhor dizendo, não opção, ocupação dessa parte alta seria o campo positivo, seria a vantagem oferecida naquele momento quando você combate num relevo, numa área acidentada, num relevo como aquele, numa área acidentada, aquele que está num plano superior, ele está sempre em vantagem do plano inferior. Porque o desafio que foi imposto para os policiais que trabalharam e são verdadeiros heróis, é preciso que se diga isso, os policiais militares que infiltraram naquela região e já desde as primeiras horas da manhã, quando eles entraram, eles já foram recebidos a tiros. Então, desconfigura toda essa questão de que nós fizemos uma emboscada com os marginais, que o Muro do Bope foi para executar os marginais, nada disso. Até porque eu vou chegar mais na frente do que nós utilizamos, as técnicas que nós utilizamos, que desconstrói toda essa narrativa. Perfeito. E os policiais, quando adentraram nessa área de mata, não, diferentemente de algumas narrativas também que é preciso que se diga, eles não ocuparam essa posição de maneira pacífica. Eles foram rechaçados e receberam uma reação violenta dos marginais, foram recebidos a tiros e conseguiram, através desse enfrentamento, ocupar a área de mata. E essa linha de policiais, ela foi colocada nessa região de forma que, nas primeiras horas da manhã, as equipes que se dividiram por diversas comunidades desses grandes complexos, que é o do Alemão e da Penha. Então, nós tínhamos policiais do 41º Batalhão, né? Tínhamos policiais das Unidades de Polícia Pacificadora, tínhamos policiais do 3º Batalhão, e aí eu posso dizer aqui, agora nesse momento, policiais do 41, eles operaram na área do trem do Ipase, ali na Vila Cosmos, os policiais do 3º Batalhão na área do Juramentinho, os policiais da UPP operaram na região da Fazendinha, Nova Brasília. Então, havia uma grande matriz de responsabilidades e divisões para que esses policiais, que também foram recebidos foram rechaçados por disparo de arma de fogo, por tática de guerrilha. As imagens são claras e muito esclarecedoras. Esses marginais, eles utilizam tática de guerrilha. As investigações apontam isso. Nós temos diversos ex-integrantes de Forças Armadas, ex-integrantes de forças policiais. Nós tivemos há meses atrás um ex-cabo do BOPE que foi preso, que cobrava R$ 1.500 para essa quadrilha, por cada sessão, por hora, por cada sessão desenvolvida, por hora de treinamento. Isso. E eles dão treinamento de conduta de patrulha, de disparo, de tiro, de táticas militares e táticas de guerrilha. Então, os nossos policiais foram recebidos por verdadeiras obras de engenharia complexas, de barricadas. Eram perfis metálicos, são perfis metálicos concretados no asfalto, muitos deles eletrificados, que a gente só pôde romper ou no maçarico ou com um TNT, né, com explosivo mesmo. Vários veículos tombados e incendiados, trincheiras que foram feitas e foram cavadas nas ruas para que os nossos blindados não pudessem avançar. Então,
é preciso que se diga que essa situação, muitas das vezes, Glauber, a situação em que o Rio de Janeiro, que os policiais enfrentam, muitas das vezes é preciso que faça uma análise que tem um limite, uma linha tênue muito, muito fina entre uma questão de segurança pública e uma questão de defesa nacional. O que essa quadrilha Comando Vermelho vem praticando e outras quadrilhas são atos de terrorismo. São narcoterroristas armados, extremamente armados, e que têm uma reação muito agressiva, uma reação muito raivosa às forças policiais. Muito intensa o que os policiais passaram, realmente desde as primeiras horas da manhã. Então, essas equipes, preciso que se diga, só abrir um parênteses aqui, que a partir de meia-noite também, algumas equipes foram colocadas em pontos estratégicos e nós interceptamos 4 marginais, sendo 2 nas primeiras horas da manhã, por volta de 1h da manhã, porque a partir de meia-noite também, dentro do planejamento, estava estabelecido um grande cerco nas ruas próximas que dão acesso ao Complexo do Alemão e da Penha. E as nossas equipes conseguiram prender 2 marginais oriundos do Espírito Santo e nós também conseguimos interceptar 2 elementos da Bahia com um fuzil e uma pistola que reagiram aos policiais e foram mortos por volta de 3 horas da manhã. Então, a operação já se iniciou com essas 2 ocorrências do cerco e, a partir de 4 horas, estive presente pessoalmente na saída das equipes, fiz uma palestra motivacional, mostrando para eles do tamanho do desafio, para que eles cuidassem, né? Não subestimassem o perigo, para que eles cuidassem um dos outros e para que eles utilizassem todas as técnicas, as tecnologias, os equipamentos que nós pudéssemos naquele momento e que a segurança pública hoje dispõe, como você disse, de 2010 para 2025 há um grande ato aí em termos de investimento, de tecnologia, até porque o mundo mudou e a gente tem hoje muito mais equipamentos e possibilidades de executar operações agregando inteligência, agregando tecnologia e que, obviamente, potencializa a nossa ação. Isso da parte da polícia, né, coronel? Mas aí, quando a gente vai ver a parte do crime, era impensável em 2010 você iniciar a operação contra criminosos do Espírito Santo e da Bahia. Exatamente. Era impensável toda essa estrutura de barricada, de terrorismo. Do buraco, como é que é o nome? Trincheiras. De veículos tombados, incendiados. A roupa adequada para entrar na mata. Todos eles estavam com roupa guine, roupa tática, que a gente chama. Treinamento. Com coturno, com colete, Perfeito. Com cinto de guarnição. Ou seja, portando carregadores, munição. Mochila. Então, é uma tática realmente de guerrilha. São elementos dessa quadrilha, né, marginais extremamente violentos, que não respeitam qualquer tipo de ditame legal, de força policial, eles não estão nem aí para nada. Então, Glauber, voltando à nossa disposição, a gente pôde avançar com essas equipes, né, infiltrar essas equipes, e dentro do planejamento inicial que foi feito, o objetivo era retirar esses marginais para uma possível interceptação. E aí preciso que se diga. O número de presos, Glauber, foram um total de 113 presos. É um número extremamente significativo. As pessoas estão focando só no número de mortos. Sim. Mas se você parar para pensar que o total de mortos foram 121, retirar desse número, subtrair os 4 policiais, os 4 heróis, verdadeiras vítimas desse confronto, nós temos 117 mortos e temos 113 presos. Então, aqueles que optaram por se entregar, eles foram presos e conduzidos para a delegacia como determina a lei. Então, a nossa operação, ela não tinha objetivo de matar ninguém. Agora, a opção pelo enfrentamento foi do criminoso. As imagens que nós divulgamos, né, nesse telejornal aí que apareceu no domingo,
nesse programa jornalístico, mostram exatamente que tipo de cenário, que tipo de situação que os policiais se colocaram e a reação dos marginais, que foi de uma maneira extremamente intensa. Então a gente levou esse contato, essa abordagem desses elementos para dentro da área de mata, para a Serra da Misericórdia, e é preciso que se diga, o objetivo principal era não promover um banho de sangue naquela comunidade. Porque os relatórios de inteligência apontavam que a gente enfrentaria, e aí por isso a modelagem da operação e a utilização, muitas pessoas perguntaram por que de 2.500 homens? Porque a gente analisa essa questão da entrada da força policial com supremacia total da força. Então a gente entrou, quando havia relatórios apontando que nós enfrentaríamos cerca de 500 homens armados dos dois complexos, nós entramos com 2.500 homens. Ou seja, nós entramos com 5 vezes a força deles, para que nós, a expectativa, obviamente, de que aqueles que quisessem se render em função da força policial, eles poderiam e teriam a possibilidade de rendição, mas dizer que a nossa atuação foi uma atuação cirúrgica, uma atuação profissional, uma atuação dura de policiais extremamente preparados. Dizer também que essa linha de policiais foi colocada na Serra da Misericórdia, o Muro do Bope. Nós selecionamos os melhores policiais do Batalhão de Operações Especiais. Eles participaram por um treinamento nesses 60 dias. Treinamento de tiro, treinamento de progressão na mata, conduta de patrulha, APH, né? Ou seja, toda uma preparação. E aqui eu quero dizer que, de maneira também inédita, os nossos policiais, todos eles, estavam portando máscara para gás. Ou seja, aquela máscara em que o policial pode, aqui dizendo de uma maneira bem clara para quem está te assistindo, nos assistindo, aquela máscara em que o policial poderia operar num ambiente saturado de gás lacrimogênio, e os policiais, a todo momento, e muitas das vezes as patrulhas, atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra trincheiras, contra buracos em que eles estavam escondidos e atirando contra os policiais. Atiraram gás também na área de mata para que esses elementos pudessem sair e pudessem se render. Vários deles foram presos, mais de 30 foram presos pelo BOPE na área de mata. Então é preciso que se diga que esse resultado de essas acusações de carnificina, isso é falácia. Isso é tudo narrativa para tentar parar, desconstruir a operação. Com todo esse planejamento operacional, não poderíamos ter outro resultado a não ser o resultado que foi conquistado no campo tático, no campo de batalha operacional, como uma guerra que é. E aí, perdido esse campo, eles entram para a guerra informacional, né? Para a guerra psicológica, que é a guerra de causar o pânico na população e tentar frear que a população, que a polícia tenha o aval da população para ter novas ações como essa. Exatamente. Né? Deixa eu só fazer um destaque, que o senhor citou 600 homens. 500, perdão. 500 homens que seria a estimativa. Não é razoável dizer que tinha um potencial até para mais que isso? Esses 500 homens, dados os dois complexos ali. E outra coisa, né? Os 2.500 homens da polícia, não necessariamente são 2.000 chegando no ponto de confrontar com esses 500. Não. Porque você precisa fazer todo o entorno, né? Toda a contenção. Mas eles também, sem querer te interromper, eu preciso que se diga que você tinha vários focos de resistência na Vila Cruzeiro, no próprio Alemão, Nova Brasília, no Juramentim nós tivemos a apreensão de fuzis, no Ipase. Então, assim, é preciso que se diga que eles também estavam espalhados por diversas localidades do complexo com o objetivo de rechaçar e de promover uma reação à nossa entrada. Preciso que se diga que a forma que eles atuam
também uma forma terrorista e organizada. A nossa inteligência, a nossa experiência aponta que esses primeiros marginais narcoterroristas foram presos, é como se estabeleça ondas de linhas e linhas de segurança. Então, o segundo e terceiro escalão, ele é colocado na linha de frente para morrer ou ser preso. A partir da ação da polícia, entra uma segunda onda, uma segunda linha de seguranças que estão ali tentando barrar a entrada das polícias. E a gente entende que um núcleo duro, um número de seguranças maior e mais bem armado, estava fazendo a segurança das lideranças do DOCA, do Pezão, do Gadernal, ou seja, essas lideranças do Comando Vermelho, que pela reação que eles espalharam pela cidade, mais de 86 ônibus atravessados, a polícia respondeu de forma muito rápida, mas houve, de fato, um transtorno para a população. Mas a gente entende que tudo isso foi orquestrado e foi realizado. E muito se acusou, não, a polícia não se preparou. Se preparou e se preparou muito bem, porque todo esse planejamento foi altamente minucioso, altamente detalhado, no sentido que a gente esperava que houvesse uma reação. Agora é preciso que se diga aqui também. Somente no município do Rio de Janeiro existem 8.000 ônibus, 8.000 coletivos circulando, segundo dados da própria Rio Ônibus. Você imagina que eu não posso colocar um policial dentro de cada coletivo, dentro de cada ônibus. Nem em cada rodovia, em cada rua. Eles agem na oportunidade. Geralmente é um jovem de moto que ele percorre uma rua, uma via da cidade, e ele faz um campo de observação, ele verifica um coletivo, estabelece um foco, está armado, ele rende o motorista, me dá a chave, em fração de segundos ele vai e está ali causado o transtorno. Uhum. Mas, de qualquer forma, o nosso batalhão de motociclistas, os nossos táticos de motociclistas, os nossos batalhões de área responderam de uma maneira muito rápida. Nós não tivemos registros. A gente estava acompanhando isso no CICC, que é o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, em tempo real. Não houve nenhuma via da cidade que fosse impactada por horas, com interrupção por horas. Você pode buscar os relatos e buscar os registros do dia da operação. Houve realmente um tormento, um impacto na rotina da cidade, mas o que houve foi uma resposta rápida da polícia pelo plano de contingência detalhado que nós realizamos, já esperando uma reação. E aí, Glauber, eu posso te dizer que nós também chegamos bem perto dessas lideranças. Também foi dito por muitas pessoas que não prendeu o DOCA, a operação ela não teve o efeito desejado. Dizer que o DOCA é uma liderança, realmente é um símbolo importante para a segurança pública. Nós vamos prendê-lo. Estou aqui te afirmando, você pode me cobrar isso. E eu te cobrei em setembro, você falou, aguarde que vem coisa grande. Exatamente. E agora você está me prometendo que vai prender ele. Nós vamos prender ele. Eu já posso esperar nos próximos meses e a gente vai estar aqui novamente. Nós vamos continuar trabalhando. Existem coisas acontecendo e você pode esperar que a polícia não vai parar, né? Ninguém vai parar a gente. Isso é um lema e uma frase dita pelo nosso sargento Weber do Batalhão de Operações Especiais, que virou um lema da Polícia Militar. Ninguém vai parar a gente. Pode ter certeza disso. Esse é o nosso compromisso com a sociedade fluminense, sociedade carioca. Porque a sociedade de bem não aguenta mais, Glauber. É preciso dar um basta nisso. E é preciso que esse momento seja utilizado por todas essas pessoas para que não aceitem essas narrativas antipoliciais, essas narrativas que desmerecem o nosso trabalho, essas narrativas que não respeitam, Glauber. Eu disse isso ontem numa solenidade. Essas narrativas de vitimização do criminoso, porque desrespeita os milhões de brasileiros que ganham R$ 1.518, que é o salário mínimo desse país, e nunca se sujeitaram a meter a mão num fuzil. Perfeito. Perfeito. Não é isso? A gente precisa respeitar essas pessoas. O senhor acabou de citar em torno de 500 ou até que seja 1.000, num complexo que tem quase 300 mil
moradores. Então, essas pessoas merecem esse respeito. Esses caras, esse brasileiro que está ali trabalhando, e eu fiquei até aqui, estou arrepiado até agora, é emocionante, e nós temos aí quase 15 mil pessoas assistindo a gente simultaneamente, ou melhor, 15 mil aparelhos, o que pode ser até mais gente. Justamente essas pessoas, eu tenho certeza que, assim como o Glauber aqui ficou arrepiado, emocionado em escutar essa frase, ninguém vai parar a gente. Nós vamos pegar o DOCA. Isso. O povo do Rio de Janeiro, o povo do Brasil quer ouvir isso. Não à toa, as pessoas estão aqui vibrando. Eu sei que no chat aqui deve estar todo mundo comemorando. 15 mil pessoas. Eu tenho certeza que se botar a audiência do YouTube aí, não tem ninguém com mais audiência com a gente, provavelmente. Bacana. Isso é um recado. Não é para mérito do canal. É para honra de Deus e honra para a polícia, que esse povo quer a polícia operando. As pessoas precisam dessa esperança. Esse trabalhador que ganha R$ 1.500 e leva a vida dele honesta, ele precisa ver nas suas palavras, no seu olhar, uma esperança. E eu estou muito feliz, muito satisfeito de ter feito parte aqui na comunicação e estar saudando vocês. E continue, cara. Então, aproveitando a nossa audiência aí, você que está aí, ó, tem 15 mil pessoas, cara. Aproveita esse momento para honrar o comandante, honrar a polícia e honrar o canal aqui nesse esforço e deixando o teu like. Nós temos 7 mil likes aproximadamente com 15 mil pessoas, beleza? Então, irmão, diga, essas pessoas precisam dessa resposta. E qual é o lema do BOPE e o lema da polícia agora? Ninguém vai parar a gente. É uma frase do nosso sargento Weber. E preciso que se diga também, e que as pessoas que estão nos vendo, que eu não quero trazer esse mérito para mim, não é o Coronel Menezes. Eu quero dar mérito e honrar todos esses policiais que diariamente, não só os que participaram da operação, mas que diariamente colocam suas vidas em risco, oferecem o que há de mais valioso para proteger e servir a sociedade, que é a vida. Nenhuma outra profissão dá a sua própria vida para servir e proteger uma outra pessoa. E as imagens? É preciso que a gente valorize a polícia. É preciso que a gente entenda, e eu ouvi uma frase muito importante, Glauber, que eu vou dizer aqui e repetir, que a segurança pública ela é sinônimo de governabilidade. Não há governança, não há ação de governo sem a presença da polícia, sem a presença da segurança pública, garantindo paz e tranquilidade para as pessoas. As pessoas não aguentam mais. É preciso dar um basta. E eu quero aqui assumir o compromisso de, enquanto eu estiver à frente da instituição, nós vamos trabalhar duro, nós vamos trabalhar dessa forma para que outras operações aconteçam. Eu posso garantir que a determinação do governador é que outras operações aconteçam, mas aconteçam, Glauber, com inteligência, com tecnologia, com respostas da altura como essa operação do Complexo do Alemão e da Penha. Operações bem planejadas, operações articuladas, com integração. Quero ressaltar aqui a integração hoje com a Polícia Civil, que nunca, na história desse Estado, nós trabalhamos de maneira tão integrada. Eu costumo falar com o Dr. Felipe Cury, irmão, juntos nós somos imbatíveis. E é isso. E os policiais têm reproduzido isso na ponta da linha. E quem ganha é a população de bem. Porque se a polícia funciona, se a polícia é forte, quem ganha é o povo de bem desse Estado. E a gente vai entregar um Estado soberano, um Estado livre, um Estado com qualidade de vida para as pessoas usufruir com as suas famílias e entregar para os nossos filhos um Estado melhor. Com certeza a gente entra para a história, essa operação entra para a história como a maior operação desse país, a maior operação de segurança pública desse país. Amém, cara, amém. Eu quero estar aqui comemorando cada batalha, cada avanço desse, porque eu sei que a gente pode vencer essa guerra. Você e a Polícia Civil juntos, vocês são imbatíveis, com a população mais ainda, né? E a gente vai fazer a nossa parte aqui na comunicação. Meu irmão, você me relatava então que você fez todo esse cerco, né? E aí o confronto foi sendo iniciado já às 3 da manhã, quando você citou os caras do Espírito Santo e da Bahia. Esse primeiro confronto já foi antes do start total, né? Já foi no entorno, né? A operação, ela, na realidade, a gente reuniu às 3 da manhã no Comando de Operações Especiais. E a operação ela se iniciou, as primeiras equipes saíram do COI, né, que é o nosso Comando de Operações Especiais, a partir das 4 da manhã. Sim. Então as primeiras equipes, elas começaram a adentrar a comunidade a partir das 4 da manhã.
Tá. E aí você estava me narrando, né, a estratégia de ganhar a parte alta, que é justamente a estratégia que o próprio criminoso se utiliza naquele território por ter uma expansão absurda ali, por ter uma população volumosa, eles sempre colocam... Cláudio, deixa eu citar Tá. aproveitar a tua colocação para que as pessoas possam entender como é e o que representa para o criminoso na prática. Porque a pessoa fala assim, não, dominação territorial, expansão territorial, o que é isso? Por que disso? Eu vou tentar ser didático aqui. O Complexo do Alemão e da Penha, a gente conversou aqui, tem um pouco mais, deve ter mais, mas a gente estima 280 mil habitantes. Pode ser 282, ou seja, um pouco menos, mas esse número de 280 mil habitantes. Fazendo uma conta baixa aqui, a gente vamos cortar esse número pela metade. 140 mil pessoas economicamente ativas, porque tem crianças, tem idosos, etc. Mas pessoas economicamente ativas que residam naquelas comunidades. São 27 comunidades que compõem esse grande complexo. Se você imaginar um plano básico de internet que custe aí R$100, Glauber, representa um faturamento inicial de 14 milhões de reais. Mensal e recorrente. Mensal e recorrente. E, detalhe, não há inadimplência, porque eles oprimem aquela população que está lá. E eles estabelecem empresas de fachada, empresas legalizadas, em que há uma imposição, não há concorrência, há uma imposição de que toda aquela assinatura de internet seja feita naquela empresa determinada pela organização criminosa. Então você imagina que para o cara traficar droga, ele importa a droga na Colômbia, ou no Paraguai, ou na Bolívia, entra na fronteira por uma estrada, por um aeroporto, por um porto, vem, faz todo esse trajeto, corre o risco, traz para um local aqui no Rio de Janeiro, coloca no laboratório, tem que fazer a manipulação química desse material, transforma em pequenas porções, faz o porcionamento, tem que fazer a distribuição para os pontos de venda, controlar os pontos de venda, contabilizar toda essa estrutura, estabelecer pessoas e marginais para fazer a segurança das bocas de fumo, pessoas para vender aquilo ali, o radinho para controlar. Então, você imagina a estrutura, o risco embutido nessa operação. Toda essa operação ela corre um risco enorme de uma prisão iminente desses marginais. Quando você controla o território e passa a cobrar taxa, você aumenta o lucro e você não corre risco algum. Perfeito. Então, por que hoje há tanta sanha, há tanta vontade dessas organizações em buscar? O criminoso ele faz cuconta. Isso. Né? É o custo econômico o que eles não têm é crime desorganizado, é um crime organizado. Eles estão entrando em eleições, entrando na política, entrando no serviço público, entrando em licitações. Basta ver o que está acontecendo em São Paulo. Estão controlando toda a distribuição de combustível, começaram com postos de gasolina, passaram para as usinas, agora para as refinarias. Ou seja, estão controlando o processo, lavando dinheiro em supermercado, lojas concessionárias de automóveis, né, farmácias. Ou seja, é muito dinheiro envolvido nisso. Sim. Então, volto a dizer, a Operação Contenção ela tem um trabalho também muito importante desenvolvido pela Polícia Civil que promove o sufocamento financeiro dessas quadrilhas, que é importante. Mas é importante também que a gente promova a libertação dessas pessoas na ponta da linha, nessas comunidades. E esse trabalho, a gente inaugura uma nova fase, a gente inaugura uma nova programação, um novo planejamento, buscando realmente operações cirúrgicas, integradas, com muita robustez de mandado de prisão. Importante que se diga isso, porque a gente foi acusado, por algumas autoridades, inclusive autoridades de muita importância no país, que os mandados de prisão não eram para matar,
Não era mandado de prisão. O cumprimento dos mandados não davam autoridade para matar. Ora bolas. Só quem não conhece a realidade do Rio de Janeiro, e eu disse aqui que não se toma um fuzil, aqui o bandido não entrega um fuzil com um buquê de flores. Eu dou um buquê de flores pro bandido, ele me entrega o fuzil. Só quem nunca operou nessas regiões, só quem tem uma tolice ou tem um discurso tendencioso é que afirma uma insanidade dessa. Vamos fazer um exercício aqui. Oficial de justiça vai na comunidade notificar esses criminosos? Não. Se o oficial de justiça não tem condições, porque se chegar na minha casa, ele vai. Na tua casa, ele vai também. Lá no complexo, o oficial de justiça não pode ir. Isso. Lá dentro não tem fórum. Exatamente. Lá dentro não tem cartório. Isso. Lá dentro não tem nada disso. Então, não é tão simples, né? Exatamente. Então, que o judiciário... Se fosse fácil, por que não foi feito? Eu dei uma sugestão aqui no canal. Mande o oficial de justiça, mande o juiz, mande o Ministério Público lá, faz todo esse trâmite sem que precise ir à polícia. Exatamente. E traga todo mundo preso. E não tem confronto. Isso não é possível, gente. Não tem confronto. Então, no mundo ideal, no É. mundo de determinadas autoridades, parece que é assim. Mas a vida como ela é, não funciona dessa forma. E é preciso também, eu recebi uma visita de uma determinada operador do direito, né? Um advogado aqui, representando uma determinada, eu não quero citar nome de uma determinada organização. ONG. Que me alegou o seguinte: não, comandante, mas o mandado judicial não justificaria uma operação dessa. Ora bolas, vamos aqui analisar. Aquela comunidade, ela tem assassinos, ela tem torturadores, ela tem estupradores. Imagine você que tem como tutor um advogado, uma defesa técnica de um advogado, e você conseguiu batalhar na justiça a condenação desse criminoso e o mandado de prisão de um assassino de um filho seu. Perfeito. Imagine se aquele mandado de prisão ficar em cima de uma gaveta, ou em cima de uma mesa, ou dentro de uma gaveta, esperando a boa vontade da polícia de ir na comunidade cumprir e prender aquele criminoso que matou e tirou a vida de um filho, tirou a vida de um pai, de um parente seu. Como o mandado de prisão não justifica uma ação policial, Glauber? Então, esse discurso são de pessoas totalmente desconectadas da realidade ou que não têm qualquer compromisso com a população de bem. Perfeito. Porque afirmar uma coisa dessa chega a beirar o absurdo. E isso estaria dizendo, então, decrete a falência do sistema jurídico brasileiro. Ou nós decretamos e fechamos a porta do Estado e diga, olha, o crime dominou, eu não entro mais lá, eu não cumpro uma demanda judicial, porque o juiz determina. Eu tenho que cumprir. Não, as pessoas não podem acreditar no sistema de justiça. Exatamente. Porque se tem todo um processo, eu como vítima patrocinei uma causa, um advogado foi lá, ganhou. E outra coisa, nós temos que passar a noção para a nossa audiência e para a população que se a gente for dimensionar o potencial criminoso desses caras, essa ação que gerou o mandado de prisão é uma vítima, um caso de uma vítima determinada que conseguiu chegar a esse ponto. E todas as outras vítimas que o Estado não conseguiu alcançar. A gente sabe, e a reportagem mostrou que na investigação teve um caso, eles arrastaram um cidadão lá, um inimigo que seja, de carro, e o cara estava todo arrebentado amarrado numa corda. Exatamente. Fizeram uma live com o chefe. Isso. Então, esse tipo de coisa não justifica uma operação dessa. Exatamente. Por não ter feito uma operação dessa até hoje, é que eles atuam dessa forma. Exatamente. E nós já estamos em 2025 e a organização tem 46 anos de vida, de história. E eles só evoluem, eles só estão em expansão. Ou o Estado opera... Até por esse faturamento, né? Essa musculatura financeira que eles estão conseguindo. E até é bom você me dar esse gancho novamente, porque eu queria fazer algumas contas. Ou o Estado opera nesse padrão, que venha mais Muro do BOPE, que venha mais operação com 2.500, que seja com 4.000 homens, que venha a Marinha, que venha todo mundo. Porque, senão,
eles também vão se preparar porque é muito dinheiro. Vamos à conta. O senhor citou os R$100 da internet. Isso. Mas se a gente colocar os 150 do gás, não, que também é mensal, praticamente... Fiz uma conta rasa para a gente estabelecer um número de partida. Bota que cada morador desse ativo, ele paga internet e gás. Sim. Muito provavelmente, às vezes, ele paga água também. Sim. Né? E vários outros tipos de comércio que funcionam... E a coisa absurda, Glauber, eles cobram do morador de comunidade o gato. Para você continuar com o gato na comunidade... A luz. Eles estão cobrando o gato de luz. Pois é. Ou seja, o gato que eu estou falando é o gato de luz, sim, né? Sim. Ou seja, se a gente... é uma coisa assim, surreal o que está acontecendo e que a gente não pode permitir que isso continue. Se a gente fizer uma conta básica aqui de R$400, contando gatos de luz, de internet, TV a cabo... Transporte gás, alternativo. O transporte alternativo, cada mototáxi paga uma taxa. Exatamente. Então, R$400 por 140 vezes uma população de 140 mil, nós temos um faturamento mensal de 56 milhões. 56 milhões, cada fuzil clandestino aí custa o quê? Uns 30 mil? Vamos botar aí uma commodity que varia, uma média. Vamos botar aí uma média, vamos botar para cima. É como uma commodity, assim, ou seja, como se fosse depende da dificuldade, depende da dificuldade, sobe preço, baixa preço. Beleza. Então, vamos botar um fuzil de 40 mil. Eles têm um potencial de 1.400 fuzis por mês. Isso aí. Cara... Lógico que o dinheiro não vai todo pro fuzil, só para te dar uma dimensão. Um criminoso daquele que está na linha de frente, eu queria voltar nesse ponto que você ilustrou de uma forma muito clara para gente, que eles têm soldados de terceiro escalão. Sim. Né? Eles fazem linha de defesa com as barricadas, Isso. Eles usam drone, eles estão monitorando também o avanço da polícia, eles têm informantes por toda a favela. Sim. Eles têm... Esses caras que estão ali para morrer... Eles muito provavelmente devem um crime, Sim. ganham uma merreca, Isso. ganham R$400 por semana, são miseráveis. Precisam se afirmar dentro da organização. Precisam crescer. Isso. Então, eles têm todos... O cumprimento dos mandados. Nós tivemos, além dos 100 mandados de prisão, nós tivemos 160 mandados de busca e apreensão. Esses mandados de busca e apreensão, eles produzirão e vão produzir um vasto conhecimento que ensejará novos inquéritos. Esses inquéritos policiais, certamente, o cumprimento deste mandado de prisão, dos mandados de busca e apreensão no interior da comunidade, trouxe para nós um vasto material, laptops, registro em cadernos, livros, celulares, diversos materiais que serão periciados e produzirão grandes investigações que futuramente ensejarão o nosso planejamento, produzirão conhecimento vasto para que a gente possa desenvolver novas operações e operações realmente cirúrgicas, utilizando tecnologia, utilizando dados de inteligência. E, assim, eu quero aqui aproveitar também essa questão da inteligência. A inteligência nada mais é do que uma ferramenta necessária para que a gente possa qualificar nossas ações. Muitas pessoas falam assim, porque determinada polícia foi lá e não usou inteligência. Mas a inteligência ela não é um portal que abre, né? Que abre aquele portal olha, eu sou uma polícia inteligente. A partir daí, abriu-se o portal... E todos os marginais com fuzis, eles vão recolher as armas, vão entregar as armas voluntariamente. Pô, isso é uma utopia, cara. Isso é uma coisa de maluco, a afirmação dessa. Né? Então, é preciso que a inteligência, ela baliza, ela subsidia, ela traz para a gente um componente fundamental para que a gente possa desenvolver um planejamento criterioso, um planejamento cirúrgico, voltado às demandas, que a gente minimize e proteja os nossos policiais, minimize o risco e proteja os nossos policiais. Mas, dizer que a minha operação é inteligente, vamos lá, agora são 21 horas e deve ser, vamos em determinada localidade, aí, o Complexo da Penha, ou vamos lá na Rocinha e... todos os fuzis serão recolhidos porque eu sou polícia inteligente. Isso aí é uma coisa totalmente absurda também,
que algumas pessoas disseminam isso, divulgam isso, achando que a inteligência ela é uma doutrina a ser utilizada pelas polícias. E não é isso. A inteligência é uma ferramenta, é um conjunto de conhecimento, é uma produção de conhecimento fundamental para balizar e para nortear nossas ações. É isso que é. Aí, voltando à questão, eu estava falando da cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que também já expliquei aqui. E você me colocou uma outra questão que eu acabei me perdendo aqui. Eu só vou complementar o que tu falou, que é o seguinte. Ficou comprovado que quanto mais inteligência, mais você chega no objetivo e mais confronto. Quanto maior a inteligência utilizada, maior a possibilidade de confronto quando você está lidando com quadrilhas extremamente armadas e áreas conflagradas. Porque se não há inteligência, você não tem o domínio sobre de que forma aquela quadrilha está ali, você não tem o domínio do deslocamento, e aí o trabalho que a gente teve, fundamental, isso que se diga, a gente utilizou drones produzindo imagens em tempo real, em que nós acompanhávamos a movimentação das nossas equipes, orientamos o posicionamento dos nossos policiais, alertamos quanto à presença de marginais em determinadas áreas de mata. Isso fez com que a nossa equipe, as nossas patrulhas no local, tivessem um resultado muito positivo, porque a gente utilizou muitos drones, utilizou muito as câmeras corporais que estavam nos policiais, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu vou citar aqui uma ação, até eu queria elogiar aqui o trabalho que foi feito, não só porque falou-se muito no BOP, outras equipes participaram, sabe? Que a Polícia Militar ela tem policiais valorosos em diversas áreas. Você tem... o nosso batalhão de ações com cães é uma referência na apreensão de drogas, e nós tivemos um número muito grande. Teve um policial, o Sargento Santana, lá do BAC, que tomou 4 tiros. E eu vi a reportagem. Aquele socorro dele, né, utilizando a PH. Sim. Fizemos um torniquete no local. Também é fundamental o treinamento que a gente tem. Para quem não sabe, a PH é atendimento pré-hospitalar. Isso salva vidas. A gente tem um kit de APH, né? APH tático, que a gente chama, que os policiais, todas as equipes estavam com esses kits. E ficou evidente isso no socorro do policial do BOP e no socorro do policial do BAC. Isso. De pronto, eles usaram o torniquete, eles improvisaram uma lona. Os policiais do BOP tinham uma lona já adequada ali para poder... Uma lona não, né? Uma manta, né? Então mostrou que o preparo da Polícia Militar e conhecendo aquele combate ali... tudo isso faz parte, né, de uma polícia profissional, de uma polícia técnica, né? Sim. E faz parte também da preparação e do planejamento da operação, né? Porque nós tínhamos também, outra coisa importante que as pessoas que estão nos vendo saberem, é que nós tínhamos equipes que foram verdadeiros heróis, tá? É importante, de repente, eu queria te sugerir você chamar aqui a equipe de suporte médico, os paramédicos que combateram no local. Acho que é importante você chamar essa galera aqui. Já está convidado. Se você autorizar, está autorizado. Já está aqui ao vivo. Já estou vendo eles aqui. Isso. E também, Glauber, o pessoal que atendeu esses policiais no nosso Hospital Central da Polícia Militar. O nosso hospital no Estácio é um hospital que eu tenho 82 anos. A gente está fazendo obra lá de modernização, adequando para um atendimento mais digno, né, para os nossos policiais, reformando toda a área de emergência. Mas os nossos profissionais que atuam no HPM, no Hospital Central da Polícia Militar, são verdadeiros médicos de guerra. Eu estive domingo com o governador, estive na sexta-feira sozinho, estive domingo com o governador no HPM, e nós tivemos uma reunião... Eu vi o vídeo. Isso, nós tivemos uma reunião. E é preciso que se diga aqui que os médicos estavam em casa de folga quando eles souberam da operação, e o número de policiais que foram baleados, que precisavam de apoio, começaram a chegar no nosso hospital. Eles imediatamente saíram das suas casas, saíram dos seus empregos, de outras atividades, que eles têm uma carga horária limitada lá na polícia, tem uma carga horária a ser cumprida, e eles têm outras atividades. Saúde pode acumular. Pode acumular, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas eles abandonaram as suas atividades, seus consultórios, seus hospitais que eles estavam trabalhando, e foram para o HPM. E aí eu posso dizer, ortopedistas,
cirurgiões vasculares, médicos de CTI, intensivistas, todos eles vieram, cirurgiões gerais, vieram e criaram uma verdadeira equipe multidisciplinar para atender os nossos policiais. Eu posso citar aqui o exemplo do sargento Alair, do BOPE, que ele tomou um tiro de fuzil no ombro, ele chegou no nosso hospital e ficou 13 minutos apagado. 13 minutos. E, através de uma manobra que foi feita pela equipe de médicos da Polícia Militar, ele voltou e hoje foi entubado, mas hoje ele está estubado, já está consciente, está no CTI, e foi realmente uma operação de muito profissionalismo. Obviamente foi um milagre de Deus, mas também uma operação de muito profissionalismo dos nossos médicos. E também a atuação do Tenente Coronel Jun, que ele é um oriental, né, um cara sensacional, que é um paramédico, com toda a equipe do nosso GESAR. GESAR é o grupamento de paramédicos da Polícia Militar. Nós tivemos lá com 8 ambulâncias, sendo 2 ambulâncias blindadas. É a única polícia do Brasil que tem 2 ambulâncias blindadas. Isso faz toda a diferença, Glauber, porque a gente conseguiu inserir essas equipes paramédicas no front, no teatro de operações, lá na troca de tiro. Isso faz toda a diferença para o policial ferido e baleado. Então eu acho que é bacana você entrevistar e dar voz a essa galera que realmente fez um trabalho sensacional. Mas voltando à questão do Batalhão de Choque, o Batalhão de Choque teve uma ocorrência muito bacana que mostrou o profissionalismo da galera e do preparo, que nessa incursão, nesse avanço das tropas nas comunidades para que esses marginais fossem deslocados para as matas, equipe do Batalhão de Choque, na Vila Cruzeiro, ela estabeleceu uma linha e ela se deparou com mais de 30 marginais que estavam tentando sair da Vila Cruzeiro. Trocou tiro com esses marginais. Esses marginais, todos eles entraram numa casa. Isso aparece em algumas imagens. Não se sabia qual era a casa. Eles começaram a bater casa por casa da comunidade. Identificaram qual era a casa que eles estavam escondidos. Um dos marginais tentou promover um enfrentamento, foi morto pela equipe do Batalhão de Choque, portando um fuzil no primeiro andar da casa. Eles fugiram para o segundo andar da casa. E uma equipe, inclusive, comandada por uma tenente nossa, uma tenente Kelly, uma segunda tenente do Batalhão de Choque, uma mulher. Isso enche a gente de orgulho, que ela estava lá no front, trocando tiro. E ela mostrando profissionalismo, preparo com toda a equipe do Batalhão de Choque, todos os policiais. Eles simplesmente prenderam 30 marginais e 30 fuzis, numa única ação, sem que houvesse nenhum tipo de disparo, nenhum tipo de carnificina, de matança, ou seja, de porra nenhuma que estão alegando aí. Então, assim, é preciso que se diga que aqueles que não enfrentaram, que não dispararam de maneira incessante contra a polícia, foram presos. Pô. São 113 presos. Muitos órgãos de imprensa não estão divulgando isso. Estão batendo nos mortos, número de mortos. Mas e o número de presos? Uma ação dessa tem que ter preparo, tem que ter profissionalismo, tem que ter planejamento, tem que ter informação. E o senhor mesmo falou pra gente que eles se espalham no terreno, né? Eles têm tática, eles dividem as patrulhas dele. E nesse caso, uma concentração com 30 criminosos, eles se renderam e foram presos. Né? Entraram na casa primeiro, né? Sim, mas aí depois eles se renderam. Lógico, eu vi esse vídeo, todo o terror da moradora, né? Uma senhora idosa ali, passando por isso. Essa é a realidade da favela. Toda vez que a polícia não consegue fazer uma operação com a contenção necessária, quantas vezes a polícia operou no número menor? Quantas vezes eles fugiram e entraram para casa de moradores com 20, 30 caras, né? Então, essa é a realidade. Coronel, deixa eu te pedir um favor, porque a equipe já me sinalizou ali dos seus outros compromissos. Eu preciso concluir contigo o raciocínio
da ideia da operação, né? Sim. E eu vou aqui fazer um apanhado para nossa audiência, até para lembrar aqui o nosso papo. Quantos tem aí na audiência? Nós temos 17 mil pessoas, mas, porra, eu acho que a equipe... tá bombando, hein? Porra, tem um muro, ó. Sabe o muro do BOP? Eu tenho um muro do BOP, tem um muro da PM aqui. Porra, irmão, tem um muro aqui, a Seconsoc, que eu nunca tive o prazer de conhecer, a honra. Eu tô até com medo ali, acho que eu vou sair preso daqui. Então, assim, se o senhor, porra, me der, eu não sei qual é o outro compromisso, né? Eu sei que eu esperei umas meia hora, né? Então, quem sabe, né? Se a gente conseguir... Porque assim, deixa eu te falar, o período da operação é difícil. Sim. Tem sido difícil para mim, né? Foi muito difícil. Mas o pós-operação acho que é pior. Isso. Porque, pô, eu posso te falar que eu não tenho dormido há vários dias. A gente acaba dando explicação para diversos órgãos de controle, né? Que tem que ser dado. Mas eu, como comandante da corporação, eu preciso dar. E preciso dizer aqui que o governador assumiu toda a responsabilidade numa reunião interna nossa sobre a operação. Isso foi dito. Mas eu quero dizer também para a minha tropa que toda e qualquer responsabilidade sobre a operação é estritamente minha. Ou seja, nós buscamos a ordem legal, nós buscamos planejamento, nós buscamos preparação, nós nos preparamos, nós tivemos todas as etapas necessárias para uma operação bem-sucedida, foram vencidas e o resultado está aí, né? Importante dizer que, diferente de qualquer outra operação, a gente não recebeu, tinha também lá no local da operação, uma equipe da nossa corregedoria, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para a gente poder entender, não é para punir ninguém, é para entender determinados procedimentos, até para que a gente utilizasse isso como algum aperfeiçoamento e para que as pessoas pudessem trazer alguma demanda que a gente possa avaliar, né? Porque existia antes, na corporação, historicamente, um direcionamento que os policiais de pronto eram culpados. A gente tem problemas, tem policiais que cometem crime, desvio de conduta, e a gente não tem qualquer tipo de complacência, nem passa a mão na cabeça de ninguém que comete qualquer tipo de desvio de conduta. Mas a gente precisa defender os bons policiais. Então, a gente não pode chegar, num primeiro momento, e já pré-julgar e já condenar os policiais. Então, a gente tem que oportunizar, tem que ouvir a outra parte. Então, de uma maneira muito equilibrada, que eu procuro conduzir a corporação e procuro, você deve ter acompanhado na minha página, eu peço às pessoas que estão nos assistindo. Aproveita e fala aí, cara. Sua página tem 17 mil pessoas aí que querem te acompanhar no Instagram. Para que a gente acompanhe no Instagram, que tem muita novidade lá, tem muita coisa que a gente traz do dia a dia da corporação, muita publicação interessante para quem se interessa por segurança pública. É Coronel Menezes Pemerge, ou seja, acompanha Coronel lá. Menezes, underline, Coronel Menezes, underline Pemerge. Tem um underline, pulei o underline. Mas é importante você que está aí nos assistindo que confira lá o nosso trabalho e faça os comentários, que eu também leio os comentários, manda mensagem no direct, que a gente lê tudo. O pessoal do concurso, né? Tá lá, lembra da outra vez? Ó, como é que é o nome, cara? O pessoal da equipe aí, quem me lembra, cara? Convoca. Como é que é? Convoca os excedentes. Não, tinha uma ficha lá. FIC. Eu falei, porra, meu irmão, até eu quero saber dessa FIC aí, cara. Mas olha só. Convoca os excedentes, etc. A gente estava falando aí, né, cara, eu preciso fechar ali o entendimento para te liberar. Até porque eu preciso desse muro do BOP aí, né? Porque tem outras agendas que a gente está tentando, comandante do BOP, né? O Corbage. Seria interessante demais ter os paramédicos, seria interessante ter esses policiais feridos, porque depois isso mostra a parte humana. Humaniza, né? Humaniza e mostra, sobretudo, a dificuldade e o egoísmo desses homens. Interessante, eu faço aqui e a gente tem feito um trabalho de proteção, de acompanhamento psicológico também dessas famílias, de acolhimento dessas famílias, de acompanhamento desses policiais. Eu tenho falado diariamente com a equipe médica lá do HPM para entender como é que está A gente está com 4 policiais internados lá, mas graças a Deus já estão lúcidos, conversando. Ninguém correndo risco de morte, né? Isso é muito gratificante para a gente. Estamos dando assistência também à família do nosso herói, o Sargento Heber, o Sargento Serafim,
né? Nós tivemos uma iniciativa do senador Flávio Bolsonaro aí também, que é preciso que se diga, que ele conversou comigo e citou a vontade dele de fazer essa vaquinha. Eu achei muito bacana, parabenizar o senador Flávio nesse processo que arrecadou, até a última notícia que eu tive, mais de R$1 milhão. Que maravilha, que vai ser dividido por essas 4 famílias dos policiais civis. Aí, emocionante. É muito legal. Eu falei isso, cara, eu sei que é difícil. Isso demonstra, assim, a mobilização e a aprovação da população, né? Esses heróis da sociedade, né, cara? Deixa eu aproveitar o gancho, olha aqui, eu tenho um superchat aqui totalmente fora do padrão, porque as pessoas, o superchat é uma doação pro canal, né? O cara mandou R$280 de superchat para dizer: as polícias militares e civis são as forças que lutam a verdadeira guerra do brasileiro. Elas formam o verdadeiro exército brasileiro. Estão todos os dias arriscando suas vidas em prol dos desconhecidos. Então, mostrando como reconhecem esse valor. Sim, como é que é o nome dele, hein? Esse aqui é o superchat do Bruno Silva. Pô, legal. Reconhecendo que as polícias, elas estão cumprindo esse trabalho, né? Que a gente pensa em tempo de guerra, que seria da Força Armada. Sim. Só que o Brasil não se envolve com outro agente externo, com outro país, e quem está lutando a guerra do Brasil sozinho, são as polícias. Isso. Exatamente. E aqui, o secretário, tem um outro que é que eu quero dar destaque também, que é do Luiz Oliveira. Eu parabenizo pela operação, mas eu também gostaria de saber... Não é isso não. Calma aí, guerreiro. Tu vai ficar para depois, tá? Mano, Walter, era o superchat do morador de favela. Por favor, cara. O cara mandou mais de R$100 e falou: eu, como morador de favela, quero parabenizar. Isso foi o Bruno Soares, Glauber. Bruno Soares, leia, por favor, que eu perdi o superchat. Bruno Soares mandou o seguinte aqui pra gente. Secretário Menezes, hoje como morador posso dizer que estou muito orgulhoso da polícia e tenho certeza que a maioria da população está vendo a polícia como heróis. Isso pode ter certeza que é fruto do trabalho do senhor. Aí, aquele papo que morador não gosta da polícia aí, ó. Não, isso tá... A própria pesquisa do Atlas, né, Intel, que você citou aqui anteriormente... 88%. Né? 88%, 87,6%. Dos moradores de comunidade aprovaram a ação da polícia, aprovaram a forma que ela foi feita. Porque, eu só concluindo aquela questão da presença lá dos órgãos de corregedoria, de maneira inédita, essa operação não teve uma única queixa que chegou ao conhecimento das corregedorias. Eu já consultei o Ministério Público, a própria Defensoria Pública atendeu algumas questões de mães de marginais, de vagabundo que estava lá. Agora, nenhuma denúncia concreta de... Glauber, uma família apontou: olha, o meu filho trabalhava na padaria tal, na loja tal, no comércio tal, e foi morto de maneira covarde, de maneira arbitrária pelas forças policiais. Sim. Não teve nada disso. O que a gente teve, de maneira também que eu esqueci de falar, foi a presença maciça de lideranças do Comando Vermelho, de outros estados. Nós tínhamos marginais da Bahia, do Amazonas, do Pará, de Goiás. Isso demonstra que o crime hoje e as facções, elas romperam as fronteiras dos estados. Então, mais do que nunca, o governo federal precisa sair do sofá, sair da arquibancada e abraçar esse grande movimento que a sociedade hoje vem aplaudindo, da gente trabalhar por uma segurança pública forte, uma segurança pública que atenda a demanda da população, que traga paz e tranquilidade para as pessoas de bem. Que as pessoas, voltam a dizer, não aguentam mais esse estado de coisas, esse tormento que esses marginais provocam no dia a dia da população. Muito bom. E a denúncia que tentaram emplacar foi dos corpos lá e que as imagens mostraram aquele povo ali, aquela população, digamos assim, entre aspas, eu queria até falar para essa rede de apoio, né? Tirando as roupas, por favor. Eu queria falar, esclarecer isso aí. Corpos na mata. Por que disso? E aí, Glauber, a decisão foi exclusivamente minha. Eu acompanhei toda a operação e por volta das 21 horas eu tomei a decisão de extrair a tropa do terreno que saiu
dos complexos da Penha e do Alemão, por volta da área de mata, da Serra da Misericórdia, faz a divisão dos complexos, né? As tropas saíram da comunidade por volta de 22 horas. Então, eu volto a dizer aquilo que eu falei no início do teu programa. Primeiro, segurança pública não é uma ciência exata. Então, se você parar para analisar as nossas operações que ocorreram anteriormente, ou que ocorrem de uma maneira rotineira, elas se iniciam por volta de 4, 5 da manhã e meio-dia, entre meio-dia e 14 horas, ela se encerra. Isso historicamente falando. Só que essa operação, ela foi marcada por um confronto intenso durante 14, 15 horas ininterruptas. E aí são variáveis que você não controla. Então, a questão dos corpos na mata. O governador me deu uma ordem, o governador Cláudio Castro me deu uma ordem expressa para que nós retirássemos todos os corpos da mata. Só que é preciso que se entenda qual era o cenário que eu trabalhei naquele sentido. E a decisão é minha. Tá? Ou seja, nós tínhamos... E aí eu utilizei três premissas básicas para que eu tomasse a decisão, para minha tomada de decisão. A primeira, os policiais me reportaram às 21 horas dizendo: comandante, nós estamos confrontando com os marginais na área de mata, os disparos não cessam e nós temos um número de corpos já para descer, estão dentro dos blindados. Agora, existem 3 questões a serem avaliadas. Primeiro, a falta de iluminação, a escuridão. Combater na área de mata já é difícil. No escuro, é uma loucura. É impor aos meus policiais uma situação extremamente perigosa, extremamente complexa. A segunda premissa que eu utilizei para tomar a decisão: o exaurimento físico da minha tropa. Os policiais chegaram lá às 4 horas da manhã, se alimentaram apenas de bananada, barra de cereais e água. Nós levamos, Glauber, para a região da mata, para a região do confronto, uma reserva de material bélico móvel para que os policiais pudessem recarregar as suas armas, para que as pessoas entendam o grau de intensidade que os confrontos ocorreram, né? Então, os meus policiais estavam totalmente exauridos fisicamente, cansados, mortos, né? E isso faz com que a capacidade técnica deles seja diminuída. O cara que está cansado, que está com vigor físico atingido, ele produz menos. Sim. E o terceiro, e o mais importante, é que não se cessou os disparos. Então, como nós recolheríamos corpos sem iluminação, sem se saber exatamente quantos marginais foram vitimados com os confrontos com a polícia, se nós não tínhamos essa possibilidade nem de iluminação, nem tampouco de um terreno estabilizado para poder procurar corpos. Então, o que se tinha de corpos naquele momento foram removidos, e por isso que se chegou àquele número inicial do primeiro dia de 64. Alguns foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, outros foram para outras unidades de saúde, etc. Mas, na área de mata, a gente retraiu a tropa por ordem minha. A partir de 21 horas, a extração completa se deu às 22. E havia dentro do nosso planejamento a possibilidade, a perspectiva de que nós voltássemos no dia seguinte, às 5 da manhã, para recolher os corpos. Sendo que nesse período de 22 horas, quando foi por volta de 1 hora da manhã, o comandante, nós mantivemos durante a madrugada um cerco utilizando os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, que ainda existem naquelas comunidades, de uma maneira muito menos densa, né? Com um número menor de policiais que estão hoje trabalhando só no entorno das comunidades de maneira mais ostensiva. Eu fui informado pelo comandante de Polícia Pacificadora, dando conta de que eu não posso dizer se são pessoas ligadas ao Comando Vermelho
ou familiares, eu não tenho essa informação, mas que pessoas, a partir de 1h da manhã, estavam retirando corpos da mata. Esses corpos estavam só com roupas íntimas, só com de cueca. E essas pessoas estavam perfilando, colocando esses corpos na praça da Vila Cruzeiro. E aí, a partir daí, 1h30, o número foi aumentando, chegou um número, se eu não me engano, de 60, 61 corpos que estiveram colocados lá naquela região. Então isso fez com que a gente não voltasse no dia seguinte, tendo em vista que os corpos foram todos retirados pelas essas pessoas que eu não posso aqui afirmar se são parentes ou pessoas ligadas ao Comando Vermelho. O que causa estranheza para nós é porque essas pessoas não permaneceram com as roupas que elas estavam. Perfeito. Porque o registro que nós temos, as imagens, é que todos esses marginais estavam de roupas táticas, de uniformes militares, de coletes, de coturno. Ou seja, isso dá a clara... E tem uma imagem bem clara que... inclusive tem um inquérito aberto sobre essa questão, né, de fraude processual, que uma pessoa lá corta a roupa, provavelmente, certamente ligada ao Comando Vermelho, corta a roupa, e eles aparecem de maneira até para impactar e descredenciar o trabalho da polícia, só de cueca, depositados ou ser perfilados lá numa praça na Vila Cruzeiro. A partir daí a gente tomou a decisão de não retornar no dia seguinte, porque, obviamente, os ânimos estavam muito exaltados, a gente poderia ter um confronto, poderia ter algum tipo de pessoa ferida, não havia um planejamento específico para se deparar com esse número de corpos ali na Praça da Vila Cruzeiro, e decidiu-se não retornar e apenas recolher os corpos para fim de perícia, dizer que todos os corpos foram periciados. Houve o acompanhamento do Ministério Público, né, fazendo uma perícia independente. Então a coisa está bem clara, bem documentada, no sentido de manter o princípio da transparência. Agora a gente percebe ali uma atuação muito forte dessa facção criminosa no sentido de incriminar a nossa ação, de trazer descrédito à nossa ação, mas o que importa é que a população de bem aprova. A gente tem trazido as informações de forma muito clara, muito segura, muito técnica, muito profissional, porque a gente tem a certeza de que o que a gente fez ali foi a maior operação de segurança pública da história do Brasil. Secretário, e para o próprio BOP recolher esses corpos, fazer a extração, você vai precisar de pelo menos 4 homens ali para carregar um corpo, né? Exatamente. E a imagem da extração do policial baleado mostrou isso. 4 policiais saindo do combate para extrair. Expostos a disparo. Você tinha que fazer uma segurança de perímetro para que Isso. Então você imagina a complexidade. E assim, a gente sequer tinha uma possibilidade de ter uma estimativa, uma perspectiva de quantos corpos estavam ali na mata. Então, na realidade, nem eu, nem ninguém que estava no terreno sabia quantificar, ou seja, estabelecer uma estimativa de quantos corpos estariam na mata. Não, e parabéns pela tua decisão, por você ter exposto ela aqui pra gente. Imagina a dor da sociedade e das famílias saber que perdemos um policial, um cara honrado, Sim. do lado bem, porque recolher um corpo, né? E aí botou em risco também a própria polícia. Só fazendo um parêntese, que nesse momento da minha tomada de decisão, eu já tinha 10 policiais feridos e 2 mortos, somente da Polícia Militar. Sim. Então, a responsabilidade que estava nas minhas costas, porque eu sou responsável por cada chefe de família que eu coloco nas ruas. Eu me sinto assim. Então, eu preciso ter um grau de profissionalismo, entendendo que por trás de cada homem ou mulher tem uma família, tem filhos, tem pais, tem mães, e que eu preciso ter esse cuidado, esse critério para que eu não possa jogar os meus policiais para uma situação de emboscada, uma situação de perigo extremo que vai ocasionar a morte ou um ferimento grave em qualquer um desses homens.
Sim. E aí ficou evidente que não fazia sentido aqueles corpos estarem de sunga ou de cueca na mata, né? Exatamente. Primeiro, ninguém, e o senhor deu uma resposta muito bem dada, parabéns por isso também. Sim. Não tem trabalhador 4 horas da manhã Dentro da mata. Quando a gente começou o confronto, né? E segundo, não tem trabalhador de cueca, né? Sim. Na mata. Então, essa história não colou para ninguém. Eu acho que eles já se arrependeram de tentar emplacar. A própria emplacar. identificação dos corpos, ela foi muito importante, que dos 117, 78 tinham mandado de prisão, né? E diversos outros, que eu não sei quantificar agora aqui no momento, mas quase a totalidade, tinham registro em redes sociais, tinham registro em prontuários de inteligência de participação na facção criminosa de forma ativa. Como é que está o nosso... o muro do BOP está aí, ó. Temos um embate agora. O muro da comunicação. O muro da Seconsoc está aqui, formado, e daqui a pouco chega o muro do BOP. O Glauber já tem um histórico, né, cara, de... Como é que tá a audiência? 18 mil pessoas ao vivo. Qual é o teu recorde aí? Vamos bater aí. Cara, aí, tá vendo? Aí, Seconsoc, eu peço perdão, mas assim... O senhor não é obrigado a contratar. Sim, não é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Não que eu tenho um outro compromisso, realmente. Sim. A gente vem, além das explicações que a gente tem dado para os órgãos de controle, a gente tem participado de vários canais. E eu agradeço. Eu acho que é importante. E eu agradeço. E você aqui é meu número 1, cara. Eu tenho que vir aqui obrigado. É meu parceiro. Obrigado. Eu agradeço demais, assim, vocês terem disponibilizado essa agenda. Agradeço a Seconsoc que está aqui. Mas tu não falou qual é o teu recorde aí de audiência. O meu recorde, cara, graças a Deus... 100 mil. Não, foi 54 mil. Nossa. Que foi no período ali da eleição de São Paulo, né? Num produto que nós temos aqui, que é o React. E nós tivemos também em torno de 30 mil com convidado, né? Mas o senhor já está aí nos top 5 do canal, com toda certeza. Foi legal. E eu espero, né, que a gente possa aí também... Espero que a galera tenha gostado, né? Ter um outro papo, porque foi curto, a tua agenda está corrida. Sim. E não só nós que merecemos ter a oportunidade de te ouvir. Sim. Eu não sei se você vai estar em outro canal agora. Sim. Se tiver, a gente pode já divulgar onde ele vai estar para todo mundo ir para... Vai estar onde? No Flow? Porra, o Flow não. Ô, Igor. Porra, Igor. Então é isso mesmo, cara. Vai pro Flow. Nós vamos pro Flow. Então, beleza. Ó, então o secretário vai estar ao vivo no Flow, mas eu acho que eu vi o Flow ao vivo já aqui, não? Flow News? Então Flow tá. News. Então vai ser participação remota, né? Nós vamos Pouco tempo, né? Beleza. Então, quem quiser acompanhar mais aí, o comandante vai estar, o secretário Menezes vai estar lá no Flow News, beleza? E aí já peço desculpa aí pro Igor. Igor, eu não sei se nós avançamos no teu horário, mas o homem... O muro do BOP aqui chegou. Só que acontece, né? O Glauber tá acostumado com cárcere, né? O Glauber mantém todo mundo em cárcere, né, cara? Então, assim, ainda bem que tem casca. Ainda bem que a minha experiência de presídio federal funcionou. Deixa eu só dar o último recado para você que tá aí, que começou a Black Friday do Estratégia Concurso e você tem até 52% de desconto. Tá vendo a minha camisa aqui, ó? Concurso da PEMERG. Você vai estudar com Estratégia e vai passar no Estratégia, beleza? E depois você vai poder combater ou tá aqui no muro da Seconsoc ou então no muro do BOP em breve. Meu irmão, já deixa aí, cara, todo o meu apoio. Sim. Vou estar daqui. O canal tá de porta aberta, como esteve no passado. Bacana. Pô, cara, que Deus abençoe vocês. Se Papai do Céu abençoar e permitir, quero estar contigo aqui em outra oportunidade. Em outra operação, né? Em outra operação em breve. Eu quero ver o muro Pode ter certeza. Quero ver o muro quero voltar aqui várias vezes, vou virar teu sócio. Que bom, irmão, que bom. Né? Eu quero ver o muro do BOP em ação novamente. Vamos embora. E que dessa vez a gente consiga não ter nenhuma baixa de policial. Que são os nossos heróis, né, cara? Os caras são sensacionais isso, e o que esses policiais fizeram e fazem todo dia é algo que a gente precisa realmente valorizar. Eu faço aqui esse apelo à população de bem que valorize, cumprimente o policial, porque eles realmente são a nossa esperança de um país melhor, de um estado melhor para os nossos filhos e que a população de bem ela precisa abraçar esses profissionais.
Muito bom, meu irmão, muito bom. Fico feliz por isso. Tem complexo de Israel ainda, tem complexo do Salgueiro, tem muito complexo aqui nesse estado, mas graças a Deus o governador tem bancado essa guerra junto com o Coronel Menezes, junto com a alta cúpula da Polícia Civil. É isso, meu irmão. Coronel Menezes, _ PEMERGE, você vai acompanhar. Deixa o teu like aí, ó, batemos 15 mil likes e ainda estamos aí com 16 mil pessoas assistindo a gente. Meu irmão, meu boa noite aí, obrigado mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez te agradecer a oportunidade que eu disse aqui. O teu trabalho é fundamental para que as pessoas não concordem com a gente, né? Mas que elas tenham a possibilidade, isso é um direito de cada cidadão desse país, de ter a possibilidade de ter a sua própria opinião e de ter uma informação de qualidade, que isso é um ato da democracia. Você é um cara que faz um bem, faz um trabalho de utilidade pública, porque você traz informação de qualidade e não é nada programado, envelopado, nem tampouco enlatado. Você traz uma informação de qualidade para o povo brasileiro e certamente você vai ser reconhecido historicamente por isso. Muito bom, irmão. Obrigado. Fico lisonjeado por isso. Já estamos completando 5 anos de canal aqui, ó. 3.150.000 inscritos. Nós estamos aí, ó, clamamos por esse dia, pedimos as operações, mostramos a realidade, sempre defendendo aqui, cara, e a polícia, né, mostrando a complexidade da polícia e agora estamos no momento, né, de usufruir desse trabalho. Quem está em casa aí, cara, teve o prazer de acompanhar o Coronel Menezes, você vai acompanhar ele no Coronel Menezes _ PEMERGE. Eu vou fazer uma pequena participação também, assim como o Coronel Menezes, eu vou participar no Inteligência Limitada agora, coisa de 20 minutos também, e estou ao vivo aqui no Fala Globo podcast, que vai começar 21h30, tá bom? Já estou aqui atrasando um compromisso, porque eu sou assim, eu atraso compromisso. Meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima. Ó, tamo junto. Por favor, senhor, me permita aí depois os senhores que eu possa receber o comandante do BOPE aqui também. Não vou te deixar numa saia justa ao vivo, mas se você quiser, fique à vontade. Não, ele já está autorizado. Aí sim, aí eu gostei. Não, ele traz o pessoal do... E trazer o pessoal dos paramédicos. E dos médicos do nosso hospital. Convidar um médico para eles te darem toda a rotina de socorro aos nossos policiais, porque o know-how que o nosso hospital tem é um know-how de medicina de guerra, e esses caras podem trazer histórias aqui realmente que vão trazer muita coisa bacana para o público que te assiste. Contem comigo, será um prazer. Vamos nessa, então? Então vamos nessa. Rapaziada, foi um prazer. Um beijão, fiquem com Deus. Acompanhem o nosso canal, estaremos ao vivo já. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e Fala Globo!